Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica, que se inicia nesta manhã de domingo, está recheado de informações e dicas para você, telespectador. Teremos a fonoaudióloga, a doutora Carolina Flumian. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a saúde e o nosso sistema auditivo. Você aí de casa sabe como funciona o nosso sistema auditivo? E da nossa criançada, sabe como é? Quem vai falar sobre esse assunto nesta manhã de domingo com a gente é a fonoaudióloga, doutora Carolina Flumian. Ela é graduada pela USP e mestrado em pediatria pela Unesp. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia. Doutora Carolina, você participa aí durante o ano de várias campanhas em relação à audição e à prevenção à surdez. Fala um pouquinho pra gente da importância dessas campanhas. Bom, Mayara, o Brasil realiza muitas campanhas importantes, mas tem uma que eu gosto de ressaltar, que é o INADE, o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Essa campanha ela ocorre em abril, ela não tem uma data fixa, né? Esse ano ela vai ocorrer dia 24 de abril, a gente sabe que sempre ocorre na quarta-feira do mês de abril, e é uma campanha muito importante porque ela é realizada em vários países e todos os países que participam dessa campanha realizam 1 minuto de silêncio. Tem como proposta fazer isso para destacar o impacto do ruído nas nossas vidas. Aqui no Brasil a gente realiza esse minuto do silêncio de 14h25 às 14h26. Então, geralmente quando tem as palestras que envolvem o maior número de pessoas, a gente sempre tenta realizar nesse período da tarde para pegar exatamente no horário, e fazer no horário da campanha aqui no Brasil. Então, mas a gente realiza também palestras no período matutino e orienta as pessoas a fazer esse minuto de silêncio à tarde, então parar por 1 minuto e conscientizar também as outras pessoas que estão ao seu redor. Doutora Carolina, e como funciona esse 1 minuto de silêncio dentro das empresas, das repartições, de indústrias, porque acaba sendo um pouquinho difícil conseguir que todo esse pessoal fique 1 minutinho em silêncio? Sim, é bem interessante essa pergunta, porque realmente quando a gente faz o minuto de silêncio nas áreas administrativas, tudo é mais tranquilo, né? É impactante, é bem bacana, mas a gente realizar dentro de uma indústria é mágico, é desafiador. Né? Mas a gente já conseguiu fazer isso, né? Porque eu trabalhava em Goiás, eu trabalhei dentro de uma indústria, fazia a parte ocupacional, a avaliação auditiva dos funcionários e toda essa parte de conscientização, e a gente conseguiu fazer 1 minuto de silêncio lá dentro. Então, mas para isso teve o apoio de todos os setores, a gente teve os esforços ali de todo mundo, tanto do pessoal da manutenção, teve um maquinário, porque para parar, exatamente, para parar 1 minuto a indústria, ela teve que iniciar, toda a parte do abate, tudo parando já mais de 10 minutos antes. Então, quando a gente finalizou esse 1 minuto de silêncio, o pessoal ficou eufórico, foi uma delícia. E aí, para a indústria voltar a funcionar, demorou mais uns 10 minutos. Então, para uma indústria ficar em torno de 20 minutos sem funcionar, silêncio total. Realmente tem um envolvimento muito grande de todos eles, Foi bem interessante. Imagino. Doutora Carolina, mas fala um pouco pra gente de como funciona o nosso sistema auditivo. O sistema auditivo ele é formado basicamente por orelha externa, orelha média, orelha interna e vias auditivas que levam a informação até o cérebro. A gente costuma ressaltar muito a parte da orelha interna, onde tem a cóclea, porque ali está situada a cóclea, onde a gente tem as células ciliadas. Essas células são células muito sensíveis, elas são muito especializadas, mas são também muito sensíveis. Então, por isso é muito fácil ter uma lesão ali. E, na medida que essas células vão sendo lesionadas, a gente vai sentindo dificuldade para ouvir. E a gente chama atenção para essa parte da nossa audição, porque as células ciliadas não se regeneram. Então a gente precisa mesmo fazer de tudo para preservá-las. Então, uma vez que já, vamos usar o termo danificada, não volta mais. A gente não consegue fazer voltar.
se a gente for comparar com outros tipos de perda auditiva, né, se o paciente está com uma perda auditiva porque teve uma lesão na membrana, né, teve uma perfuração na membrana, o otorrino vai avaliar, se for necessário ele faz uma cirurgia de reconstrução timpânica, essa audição volta. Se ele está com uma perda auditiva condutiva, né, que está atrapalhando a condução do som por uma secreção que está ali na orelha média, o otorrino entra com uma medicação, né, faz um tratamento medicamentoso e essa audição volta. Se a criança tem queixa, tem alterações no processamento auditivo central, é feito terapia, né, com a fonoaudióloga em cabine, com audiômetro de 2 canais, tem que ser uma terapia específica, mas a criança consegue restabelecer, né, e voltar. Agora, quando envolve as células ciliadas, né, essa parte da cóclea, a gente não consegue. Não restaura. Eu já ia até perguntar, doutora Carolina, agora em relação às crianças, porque é tão falado esse cuidado no sistema auditivo das crianças. Porque as crianças, Mayara, estão numa fase que é uma fase de ouro, né? E principalmente, voltando aí à questão do processamento auditivo, é a fase de maturação dessa parte neurológica da audição. Então, as crianças elas precisam ter uma estimulação adequada para que ela realmente tenha a maturação do sistema auditivo central da forma correta. Então, qualquer alteração nesse caminho, né, o estímulo auditivo, desde a chegada dele aqui na nossa orelha externa até no cérebro, ela percorre uma série de caminhos. Então, esses estímulos acústicos têm que ser transformados em estímulos elétricos, né, e serem reconhecidos ali no cérebro. Isso tudo só vai ocorrer de forma adequada se a criança teve passou por todas as etapas de estimulação e tudo de uma forma correta. Até porque, doutora Carolina, me corrige se eu estiver errada. Quanto mais cedo cuidar, melhor. Às vezes a gente percebe que os adultos no dia a dia, na academia, no trabalho e no carro ouvem som muito alto e ainda não se conscientizaram que isso prejudica. Sim. Então a gente tem que ter esse alerta, né? Realmente, uma das questões que fazem essa lesão nas células ciliadas é o ruído, né? O som muito intenso. Alto, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado, né? É muito importante ouvir música, se divertir, né? Mas sempre deixando aquele limite, né? Sentindo ali que não está tendo uma lesão. Doutora Carolina, o que é o processamento auditivo central? Você, no decorrer de suas respostas, falou e eu fiquei querendo saber. Explica um pouquinho pra gente o que é. Então, Mayara, o processamento, ele é a parte neurológica da audição. As crianças, muitas vezes, começam a ter queixas escolares, os professores, inclusive, são os nossos grandes auxiliares nisso, porque eles são um dos primeiros que percebem ali que a criança está desatenta em sala de aula, que ela tem dificuldade para compreender ordens, né? Então, o que a escola chama os pais? Primeira questão, né? Já vai avaliar a audição. Faz uma audiometria, a audição está normal. Aí os pais perguntam, né? Mas como? Meu filho escuta bem, a audição, né? Tá normal, a audiometria tá normal. Mas aí a gente já entra orientando que tem essa outra parte, não é só o escutar, né? Então a criança, ela escuta bem os estímulos, ela consegue ouvir, ela detecta o som. Mas o processar dessa informação, né? E o processar da informação envolve várias habilidades, né? Memória auditiva, atenção auditiva, localização, a percepção figura-fundo, que seria você conseguir prestar atenção no professor enquanto estão os colegas conversando, né? Você ter o foco, né? Você conseguir excluir os outros estímulos auditivos e focar somente em um. Então, tudo isso são habilidades auditivas que a gente avalia no teste, né, de processamento auditivo central. Doutora Carolina, muito obrigada por estar com a gente. Eu tenho certeza que as suas dicas, né, de como a gente cuidar do nosso sistema auditivo foi muito importante. Agradeço, Mayara. No dia 29 de abril, celebramos o INAD, Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, que neste ano também apoia a luta contra o coronavírus.
Compartilhe o lema Trabalho com ruído, saúde em perigo, usando a criatividade sem aglomerações. Vamos difundir bons hábitos e ajudar a melhorar a saúde do planeta. Acesse mais informações em inadbrasil.com e em nossas mídias sociais. Trabalho com ruído, saúde em perigo. Realização: INAD Brasil, Engenharia Acústica e Fonoaudiologia. O INAD conta com o patrocínio da Bruel Care, com os apoiadores nacionais Academia Brasileira de Audiologia, Grupo de Pesquisa em Acústica e Vibrações da UFSM, Proacústica, Projeto Educação, Sobrac, Dangerous Decibels Brasil e Wave Consultoria.